Olha só, pessoal, eu estou fazendo aqui um novo circuito, certo? Para fins didáticos também. Eu coloquei uma fonte aqui de 24 volts de tensão contínua, certo? Aí eu tenho um TBJ. Eu vou fazer o cálculo dos resistores, tá? Para nós sabermos o ponto de funcionamento do transistor. Nós sabemos que o transistor, ou ele está em corte, né? Ou ele está no ponto quiescente, que é esse ponto que eu quero falar com vocês, né? Que é o ponto onde ele está em funcionamento ideal. E existe o ponto de saturação também. A saturação, no caso, não teria resistência alguma entre coletor e emissor. Existiria uma passagem livre de corrente elétrica, como se fosse um curto. Mas eu quero falar do ponto quiescente, tá? O que acontece, pessoal? Eu vou calcular cada resistor aqui e cada queda de tensão nessa linha aqui, ó. Eu tenho que entender nessa malha aqui, ó, tá? Para mim conseguir o ponto quiescente, que é o ponto de funcionamento, eu tenho que ter uma queda de tensão nesse primeiro resistor aqui, ó, de 40% da tensão da fonte. Uma queda de tensão entre coletor e emissor de 50%. E uma queda de tensão no resistor do emissor de 10%. Isso tudo referente à fonte. Como que nós vamos desenrolar esse cálculo? Olha só, pessoal. 40%, que é a queda de tensão que eu preciso nesse resistor de 24 volts, é a mesma coisa, ó, 40%, é 40 dividido por 100. É a mesma coisa, pessoal, que eu multiplicar 24, que é a tensão da fonte, por 0,4. Se tu dividir 40 por 100, tu vai andar uma vírgula aqui e outra vírgula aqui, ó. Então é a mesma coisa que pegar os 24 e multiplicar por 0,4, que vai dar uma queda de tensão de 9,6 volts sobre esse resistor aqui, ó. Olha que legal isso, pessoal. E daí, como que eu vou calcular esse resistor aqui? Eu estipulei uma corrente aqui no coletor, foi estipulado por mim, certo, pessoal? Para fins de cálculo, de 8 mA. Daí eu coloquei aqui, ó, corrente que estipulei, certo? E daí, para nós sabermos de quanto que é esse resistor aqui, ó, nós vamos aplicar a lei de Ohm, né, pessoal? Nós vamos pegar a queda de tensão de 9,6 volts e dividir pela corrente que eu estipulei. E daí eu já fiz esse cálculo, né, pessoal? Para não nos demorarmos muito, eu vou colocar aqui, ó, lei de Ohm. Nós sabemos do triângulo, né, pessoal, da lei de Ohm, que a tensão é a resistência vezes a corrente. A corrente é a tensão dividida pela resistência. E para descobrir a tensão, eu multiplico a resistência pela corrente. Então, o que acontece aqui? Eu tenho os 40% de queda de tensão sobre esse resistor aqui, que é os 9,6, né, pessoal? 9,6 volts. Eu estipulei uma corrente de 8 mA, só que daí eu tenho que passar para ampere, porque a minha tensão está na unidade fundamental. Então eu preciso da corrente na unidade fundamental. E passar 8 mA para ampere é a mesma coisa que dividir 8 por 1000. E dividir 8 por 1000 é só acrescentar 2 zeros aqui, né, pessoal? Vai colocar uma vírgula, 2, 3. Vai ficar o quê, ó? 9,6 volts dividido por 0,008. E daí eu vou ter um resistor de 1.200 ohms, pessoal. Ou a gente pode colocar aqui, ó, 1,2K.
1,2 ohms, né, pessoal? 1,2 quiloohms, desculpa, tá? Ele é um resistor de 1.200 ohms, ou tu pode colocar aqui, ó, 1,2 k-ohms, tá? Que é a mesma coisa que pegar 1,2 e multiplicar por 1.000, né? Que dá 1.200 ohms, certo, pessoal? E daí, eu estou procurando o ponto quiescente, certo? Então, eu preciso uma queda de tensão aqui entre coletor e emissor de 50% da fonte. E 50% é a mesma coisa que tu pegar os 50 e dividir por 100, né? 50% de 24, que é a fonte, né? Tu pode colocar uma vírgula aqui, outra aqui, ó. É a mesma coisa que multiplicar a tensão da fonte por 0,5, que vai dar 12 volts, ó. Eu preciso de uma queda de tensão aqui, ó, entre coletor e emissor de 12 volts. E daí, para mim, encontrar a resistência que ele vai apresentar aqui, é só pegar os 12 volts e dividir pela minha corrente miliampere. Ó, dividido por, no caso, né, pessoal, eu tenho que passar para ampere, os 8 miliampere, né? 12 volts dividido por 0,008 vai me dar uma resistência de 1.500 ohms, que daí eu coloquei aqui, ó, pessoal. Resistor, a resistência de coletor e emissor é 12, que é a queda de tensão, dividido pela corrente em ampere, que deu 1.500 ohms. Ou 1,5K, né, se nós acharmos melhor. E daí, pessoal, o que que acontece? Deixa eu tirar aqui. Eu preciso de um resistor de emissor, onde ele vai ter 10% da fonte. Quanto é que é 10% de 24? Dá para fazer de cabeça, né, pessoal? Mas é a mesma coisa que dividir 10 dividido por 100, que é 10%, é 0,1. E multiplicar pela tensão da fonte, por 24, que vai dar 2,4 volts de queda de tensão nesse resistor aqui, ó. 2,4 volts. E daí, pessoal, como está em série esse circuito aqui, eu tenho que somar todas as quedas de tensão e me dar a tensão da fonte. Só que vamos calcular esse resistor daqui, ó. Ele vale 2,4 volts a queda de tensão. Dividido pela corrente em ampere, dividido por 0,008, vai me dar um resistor de 300 ohms. Pessoal, comercialmente aí eu poderia colocar um resistor de 330 ohms aqui, mas como eu falei para vocês, esse cálculo é para fins didáticos, certo? E daí o que que acontece, pessoal? Eu sei aqui, ó, que entre a base e o emissor eu tenho uma queda de um diodo, né, 0,7 volts de queda de tensão, ou 700 milivolts, né, de queda de tensão aqui, ó. E daí o que que acontece, pessoal? Eu tenho que pegar esse 0,7 volts, tá? E somar com quem? Com a queda de tensão sobre esse resistor aqui, ó. Então, eu tenho 2,4 volts de queda de tensão, que é 10% da fonte, certo? Mais 0,7, mais 0,7, eu vou ter 3,1 nessa malha aqui de queda de tensão, certo? Somando elas, né? E esse resistor daqui está em paralelo, ó, pessoal. E nós sabemos que resistor em paralelo, a queda de tensão é a mesma. Então, nesse resistor aqui, ó, eu tenho que ter 3,1 volts de queda de tensão, ó. 3,1 volts, certo, pessoal?
E daí, como que eu vou calcular? Esse resistor aqui, ó, de base, o resistor de base, ele precisa ser 10 vezes maior que o resistor de emissor. Se esse daqui é de 300 ohms, então 10 vezes maior, até eu coloquei aqui com uma seta, ó, pessoal. 10 vezes maior vai dar 3.000 ohms, ou 3K de resistência, certo, pessoal? Se eu tenho 3K de resistência e eu tenho uma queda de tensão de 3,1 volts, para mim saber a corrente que circula aqui nessa malha, eu vou ter que pegar a queda de tensão, 3,1 volts, e dividir pelos 3.000 ohms. Tudo em unidade fundamental. Então eu vou ter uma corrente de aproximadamente, olha só, pessoal, 1,03 mA, tá? É a corrente que eu vou ter circulando aqui, ó, na base, né? Esse aqui é o resistor de base. Então, se eu tenho 3,1 volts de queda de tensão nesse resistor aqui, ó, como ele está na mesma malha deste, vocês concordam que eu tenho 24 volts aqui? Essas duas malhas estão em paralelo uma com a outra? Se elas estão em paralelo, eu vou ter que ter a queda de tensão aqui de 24 volts e a queda de tensão aqui de 24 volts. 3,1 volts eu já tenho aqui nesse resistor. Então o restante vai ficar nesse outro. Então 24 menos 3,1, eu vou ter uma queda de tensão de 20,9 volts aqui nesse outro resistor, pessoal. Tá? Isso considerando que o transistor ainda não entrou em funcionamento, tá? Então, o que acontece? 20,9, tá? Como que a corrente é a mesma, né? Essa malha aqui está em série, a corrente é a mesma, o que muda é a queda de tensão aqui, ó. Então, eu vou pegar os 20,9 de tensão, eu vou aplicar a lei de Ohm, né, pessoal? 20,9 dividido por quem? Para mim saber a resistência, dividido pela minha corrente, né? Dividido por 0,00103. Opa, desculpa, pessoal, ó. 20,9, né, de queda de tensão. É a tensão dividido pela corrente, para mim saber a resistência, dividido por 0,010,333, que vai me dar, olha só, pessoal, um resistor de 20, uma resistência de 20.226 ohms, ou seja, um resistor de 20K, né, pessoal? Olha que interessante isso. Entenderam? Eu encontrei todas as resistências, as quedas de tensão, entendeu? E coloquei o meu resistor, por que eu falei em quiescente, pessoal? Olha só, vou fazer um gráfico aqui do lado, ó. Um gráfico da corrente, tá? A corrente do coletor em relação à tensão, pessoal, de coletor emissor, ó. E daí a reta de carga, olha só, pessoal. O ponto quiescente fica bem aqui assim, ó, pessoal. Por isso que 50% da tensão vai ficar entre coletor e emissor, ó. É esse o funcionamento aqui, ó, pessoal, do transistor. Olha que interessante isso. E nós sabemos que aqui embaixo você dá o corte, né, que ele para de funcionar, e aqui em cima a saturação, né, que ele deixa de ter resistência. Olha que interessante isso, pessoal. E o interessante é que ele tem o emissor comum aqui, ó. É indiferente o beta, né, pessoal? É desconsiderável o beta, então. Certo, pessoal? Se esse vídeo lhe foi relevante, deixe seu joinha, pessoal. Se inscreve no meu canal e, se for possível, compartilhe esse vídeo